Sermão Programa para a Quaresma. A cruz, a caridade, a oração e a batalha contra o defeito dominante. Et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Se não tiver a caridade, nada sou. 3 dias somente nos separam do começo da Quaresma. A Santa Igreja continua a nos preparar e a nos dispor pela sagrada liturgia a uma Quaresma que possa o dar frutos eternos. Para tanto, a Igreja nos apresenta o sublime elogio da caridade na Epístola de São Paulo e nos apresenta no Evangelho o anúncio da paixão e a cura de um cego. Mas como essas 3 coisas nos preparam de maneira perfeita para a Quaresma, pois não parece haver muita relação entre elas? Para compreender o que a Igreja quer nos ensinar, devemos antes de tudo considerar bem a finalidade da Quaresma. A Quaresma são 40 dias de conversão. 40 dias para que possamos morrer ao pecado com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida da graça. Para fazer isso, precisamos da penitência pela qual, com verdadeira dor e detestação de nossos pecados, satisfazemos pela ofensa feita a Deus. Todavia, a penitência sozinha não serve para nada, se ela não é inspirada pela caridade, quer dizer, ela não serve para nada se ela não é feita em união com Deus, ou tendo em vista essa união com Deus, essa amizade com Deus. E isso porque a melhor das ações não tem valor algum para a salvação, se ela não é acompanhada da caridade, ou se ela não tem por fim a caridade. Além disso, como somos fracos e inconstantes e sem Deus nada podemos fazer, devemos pedir a Deus pela oração que nossas penitências acompanhadas da caridade sejam agradáveis aos seus olhos. Dessa forma, podemos compreender por que a Igreja escolheu estas passagens da Sagrada Escritura para o domingo que precede a Quaresma. A Igreja anuncia a cruz, para que satisfaçamos pelos nossos inumeráveis pecados. Ela faz o elogio da caridade porque sem a caridade nada tem valor, dado que só a caridade ordena tudo a Deus. E finalmente, ela nos apresenta a cura do cego, na qual encontramos um modelo de oração. Filho de David, tende piedade de mim. Assim não podemos fazer uma penitência sincera, sem ter por finalidade a união com Deus. E ao mesmo tempo, não podemos estar verdadeiramente unidos a Deus se recusamos carregar a nossa própria cruz. Quer dizer, se recusamos fazer penitência. A cruz e a caridade são inseparáveis nessa terra. Todavia, nem a caridade nem a cruz podem existir sem a oração, pois sem Deus, nada podemos fazer. É preciso fazer penitência não para se orgulhar, não para se mostrar aos outros, mas para recobrar ou aumentar a nossa amizade com Deus, pedindo-lhe, pela oração, essa amizade. Durante a Quaresma, a união da penitência, da oração e da caridade é indispensável. Uma Quaresma sem um desses 3 elementos seria uma Quaresma infrutífera,
que não conduziria a uma união profunda e duradoura com Deus, união que é justamente o objetivo da Quaresma. É por isso que, tradicionalmente, recomendam-se esforços nesses 3 frontes durante a Quaresma. Penitência, privar-se de algo que gosta, por exemplo. Oração, determinar dias de visita ao Santíssimo, rezar 1/3 a mais ou outra devoção. E obras de caridade, como, por exemplo, esmolas ou as obras de misericórdia corporais e espirituais. Gostaria, porém, de dar um exemplo e uma sugestão, caros católicos, de resolução para essa Quaresma. Exemplo e sugestão de uma resolução, que une muito bem esses 3 elementos de que acabamos de falar. Trata-se do combate de cada um contra seu defeito dominante. O demônio, inimigo do homem, é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando nos devorar. Com muita inteligência, ele busca precisamente nos atacar em nosso ponto fraco. Assim, ele faz a ronda para examinar todas as nossas virtudes teologais, cardeais e morais. E é no ponto em que nos encontra mais fraco, é nesse ponto, que é o mais perigoso para a nossa salvação, que ele nos ataca e tenta nos abater. Como um bom chefe de guerra, ele sabe que uma vez tomado o ponto mais fraco de nossa alma, o menos virtuoso, ele vai se tornar o mestre de todo o resto de nossa alma. Esse ponto mais desprovido de virtude, o mais arruinado pelas nossas más inclinações, é justamente o nosso defeito dominante, que é também a raiz, a causa de muitos outros pecados. Esse defeito dominante pode ser muito diverso segundo cada pessoa. O orgulho, a vaidade, a sensualidade, a impureza, a falta de modéstia, o respeito humano, o apego aos bens desse mundo, o apego às honras ou à glória desse mundo. Ele pode ser a preguiça, sobretudo a preguiça espiritual, a falta de espírito sobrenatural, a falta de esperança, a inconstância, o espírito mundano, a cólera, etc. É fácil ver a importância de combater nosso defeito dominante e isso por 2 razões principais. Primeiramente, porque é do defeito dominante que nos vêm os maiores perigos para a nossa alma e as mais graves ocasiões de pecado. Como dissemos, ele é a raiz para vários outros pecados. Segundo, podemos ver a importância de combater o defeito dominante pelo fato de que, uma vez vencido o inimigo mais terrível, os inimigos mais fracos serão facilmente derrotados por nossa alma, que se tornou mais forte em razão da primeira vitória. Devemos agir como o rei da Síria na guerra contra Israel. Esse rei ordenou aos seus soldados que combatessem unicamente contra o rei de Israel, prometendo que a morte do rei inimigo daria uma vitória fácil sobre o resto do exército israelita. Foi exatamente o que aconteceu. Tendo morrido o rei de Israel, todo o exército cedeu e a guerra terminou imediatamente. De maneira semelhante, caros católicos, será muito mais fácil vencer nossos outros defeitos quando tivermos vencido o nosso defeito dominante. Para que sejamos vitoriosos nesse combate, é preciso, todavia, seguir o conselho da Igreja. A vitória sobre o nosso defeito dominante não ocorre sem os sofrimentos, sem as cruzes, sem as privações. É impossível vencê-lo sem a mortificação, sem a penitência. Do mesmo modo, sem a oração, sem muita oração, é igualmente impossível vencê-lo e até mesmo começar a batalha, pois é Deus que nos dá a força para combater
e é Deus que nos dá, em última instância, a vitória. Sem Ele, mais uma vez nada podemos fazer. Finalmente é a caridade, a vontade de servir Deus infinitamente bom e amável, que deve nos animar e nos dispor ao combate. São a cruz e a oração simples, mas eficaz, do cego que nos são lembradas pelo Evangelho. É a caridade absolutamente necessária que nos lembra São Paulo no sublime elogio da caridade. Mas para não se enganar a respeito de seu próprio defeito dominante, é necessário pedir o auxílio de Deus, para que Ele mostre qual é esse defeito, e convém pedir conselho a um padre bom que conheça sua alma. Se, caros católicos, conseguirmos vencer ou ao menos começar uma batalha séria contra nosso vício dominante, porque às vezes é preciso muito tempo para vencê-lo, como foi o caso, por exemplo, de São Francisco de Sales com a ira, o caminho da santidade estará bem traçado, pois dessa forma cortamos o mal pela raiz, cortamos o mal em sua causa e evitamos todos os frutos ruins, que são os pecados. Com essa má árvore cortada, poderemos praticar com facilidade e alegria a virtude e o bem, avançando no caminho da perfeição. Em todo caso, caros católicos, durante a Quaresma, não esqueçam nenhum só desses 3 elementos: a penitência, a oração e a caridade. Com eles teremos uma Quaresma com frutos abundantes e duradouros, porque teremos avançado em direção à vida eterna, satisfazendo por nossos pecados e nos dispondo à graça. Sem esses elementos, nossa Quaresma até poderá produzir alguns frutos, mas eles permanecerão superficiais e passageiros. Portanto, a cruz, a oração, a caridade. Isso é o resumo do Evangelho, o resumo da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser também o resumo de nossas vidas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera Patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tua majestatem, oribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus